Salve, gente bacana, estamos aqui de novo numa gravação informal para passar uma informação consciencial para vocês. É daqui a pouco, aguarde. Olá! Hoje estamos aqui com vocês, ainda mantendo aquela linha da informalidade, do vídeo mais descomprometido, de um vídeo mais tranquilo, mais suave. Estamos aqui com uma vitamina importante, um chimarrão, com canela de velho, figatio, isso é bom para o estômago, apetece o paladar. Nossa conversa de hoje quer trazer para vocês uma noção um pouco mais ampla do que é um trabalho de se resolver a si mesmo, no que concerne mais objetivamente dentro do trabalho do resgate, dentro do trabalho do Repsicon. Às vezes as pessoas isoladamente participam de uma sessão e elas vão solucionar ou buscar uma resposta, uma alternativa para uma coisa de ordem particular. Essa coisa pode alcançar uma irmã, um tio, um filho, um pai, um avô, isso não importa, porque o que importa é que no universo dela particular exista essa ligação. Só que como é um trabalho isolado, a pessoa não tem necessariamente a noção da abrangência do que vai um Repsicon, do que vai um trabalho de resgate, dessa terapia alternativa de vidas passadas, de regressão. O trabalho do Repsicon, ele abrange, num nível de misericórdia, o alcance da purificação e da limpeza, não apenas e tão somente da memória celular da pessoa que está envolvida naquele contexto histórico que é aberto dentro de um arquivo, mas também abrange todas as ligações que estão ligadas, que estão vibrando, que estão conectadas inerentemente a toda aquela experiência que a pessoa teve. Então é muito importante lembrar, nesse sentido e nesse âmbito, que nós vivemos numa multidimensionalidade, que existem outras faixas de dimensões que estão nos alcançando. A hiperfisicalidade, o plano astral, o perispírito, o plano mental, o corpo energético. Tudo isso faz parte da coincidência desse corpo físico que nós estamos vivendo hoje. Muito embora ainda com uma fração limitada de percepções sensoriais, em função direta da nossa caixa que estamos usando, desta capa, desta roupa que estamos vestindo, nós não podemos ignorar a atuação, a influência de outras atuações, de outras ações sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Vamos dar mais uma calibrada. Isso ajuda no bate-papo. Quando se faz uma limpeza, quando se faz um resgate, existem alguns processos, alguns caminhos, alguns métodos que vão seguindo. Primeiro a gente conversa com a pessoa apresenta as suas necessidades, a gente investiga se há um arquivo a ser aberto, abre-se esse arquivo, investiga o registro desse arquivo direitinho, levanta os sentimentos e emoções, entende o contexto histórico pelo qual a pessoa passou e viveu aquilo ali, levanta todos os cenários emotivos e sentimentais e purifica-se. Só que as pessoas se esquecem que nós purificamos também, por exemplo, um objeto que a pessoa tenha tido um apego. Nós limpamos também os elementais da natureza que passaram por aquela experiência. Nós limpamos e purificamos também os contatos e as ligações emocionais, sentimentais, sexuais que ela viveu em outra existência. Dessa forma, nós possibilitamos o desligamento e a purificação desse arquivo e dessa ligação com essa pessoa. Porque importa lembrarmos o seguinte: muitas vezes nós estamos tendo uma dificuldade profissional, uma dificuldade de relações afetivas, uma dificuldade financeira ou até mesmo de saúde. Mas, de qualquer sorte, as nossas
comunicações, os nossos contatos são dados diretamente com pessoas, nesta existência ou em outra existência. Ocorre que, quem garante que nós estamos vivendo hoje 100% das nossas relações com pessoas ainda encarnadas? E se essas pessoas estão vivendo num outro plano dimensional? E se elas estão coabitando no plano astral, no plano mental, hiperfisicalidade, planos de existências e dimensões diferentes da nossa, outras oitavas, mas que ainda assim mantêm uma ligação, seja filial, paternal, seja de coleguismo, seja apenas de auxílio, porque nós precisamos levar em conta que existem os amparadores, os assediadores, os obsessores. Uma pessoa que quer bem a outra e não está mais encarnada, não está vivendo esta existência, ela pode querer continuar assessorando, auxiliando a outra que aqui ainda está. Isso pode, de certa forma, se converter em um assédio, em uma obsessão, em um ataque, em uma obstrução da liberdade de agir, de ir e de vir desta pessoa. Então nós vamos apresentar para vocês um exemplo prático, concreto, vivido em gabinete durante uma sessão de resgate. Nós vamos apresentar para vocês uma história que aconteceu para que vocês possam verificar a amplitude que vai no resgate, em sua purificação. Pois bem, então sigamos. Este arquivo trata-se de uma pessoa que está tendo uma dificuldade com um parente encarnado nesta existência. Muito bem, ao abrirmos o arquivo, investigarmos o registro dessa pessoa lá, deparamos com ela em um determinado período da antiguidade da história da humanidade. Essa pessoa era uma mulher lá, naquela região, e jovem, veio para uma outra cidade, e nessa cidade foi apadrinhada por uma amiga que ofereceu uma atividade, um trabalho dentro de uma casa muito grande, uma casa que tinha muitos empregados, e ali ela iniciou as suas atividades laborais, com o objetivo exato e direto de ajudar a família no sustento. Ocorre que lá pelas tantas, o patrão dessa casa quis assediar essa jovem e queria ter um filho com ela, porque ele não tinha condições de ter um filho com a esposa. Então nesse arquivo ele tenta ter um menino com ela. Então ele faz uma proposta, em função de vários contextos dentro do arquivo, ela aceita a proposta, não tem muita escolha, só que ela engravida e tem uma menina. Em não cumprindo com o acordo, a partir do instante que ela teve uma menina, ela precisa então deixar essa criança com a sua própria família, os seus pais. Os seus pais cuidam da neta, enquanto ela continua trabalhando naquela casa, junto com tantas outras funcionárias e empregadas. Com o passar do tempo, essa criança cresce e atinge uma idade também funcional e tem interesse em trabalhar, em ser útil e produtiva. Nesse meio tempo, ela tenta saber quem é seu pai, e a informação que lhe é dada é que o pai abandonou a mãe e ela enquanto grávida. Muito bem. A mãe, ao descobrir que a filha tem interesse em trabalhar na mesma casa, porque há espaço para isso, fica apavorada, porque entende que em determinado momento o patrão irá assediá-la, apesar do tempo ter passado. Então não deixa, arranja um problema. A menina, não entendendo isso, busca informação dentro da casa, e uma das funcionárias, que é um desafeto dessa moça, hoje mãe da menina, conta então a verdade da forma como ela acha conveniente. A menina fica desiludida com a mentira que foi apresentada para ela e tira a própria vida. Essa mãe, nervosa, irritada com o que aconteceu, prepara um manipulado especial, secreto, específico, e ministra para esse desafeto, essa moça que é um desafeto. É um veneno e ela morre. Esse é o contexto da história do arquivo que foi aberto. Levanta-se os sentimentos e as emoções e a gente vai verificar a base da base. Raiva, vingança, saudade, dor, tristeza, mentira, culpa e assim sucessivamente. Na limpeza do arquivo é que se apresenta todas as ligações necessárias à purificação. Então vamos verificar que o arquivo precisa ser estudado necessariamente com muita acuidade, com muito carinho. Pois, muito embora tenhamos parado
naquele estágio em que o contexto histórico tenha sido completado para o cliente ou para a cliente em si, precisamos vasculhar um pouco para trás e um pouco para frente para ver os depois. Com o processo intuitivo, no processo dessa sensibilidade, junto com o cliente, nós vamos seguindo e percebendo que aquela pessoa que foi o desafeto dela lá, ao ingerir o veneno e morrer, ela não morreu sozinha, pois, no contexto que segue do arquivo, vamos descobrir que ela estava grávida. Estava grávida do patrão. E estava grávida de um menino que seria o sonho a ser realizado pelo patrão. Muito bem. Essa pessoa hoje pode estar sendo assediada, obsediada por uma espiritualidade desvirtuada, sendo diretamente ligada a essa moça, que seria o desafeto da outra existência, e portanto não reencarnou nesta existência simultânea, mas a perturba no plano espiritual, fazendo ameaças, insultando e coisas do gênero. Ocorre que ela também está perturbada porque carrega no ventre uma criança, um feto que não veio à luz e que morreu envenenado junto com a mãe. Esse feto passa por uma dificuldade energética vibracional grande, no caso em tela, por não ter nascido, e vira um problema para aquela pessoa que está desencarnada. O amparo se aproxima e tenta dar o suporte necessário, todo esse tempo. Só que a perturbação é tão grande e a necessidade de vingança é tão maior que a vontade e a consciência ficam obstruída. Então as ligações começam a ocorrer. Vejam só, não somente com a mãe e a filha, que hoje, nesta existência, seria a pessoa com quem ela tem o problema, e que seria unicamente o trabalho a ser resolvido. Por abrangência, nós purificamos também a ligação que ela tem com os seus pais naquela existência, com as colegas desta existência, com o amadrinhamento ou apadrinhamento que ela teve, com o patrão que a assediou sexualmente naquela existência, e mais, com essa entidade, com esse ser, com essa criatura que está desencarnada e com o feto que ali está. Então o nível de misericórdia é tão grande que ao purificarmos o arquivo de uma pessoa que por um incômodo ou por uma inquietude interna vem buscar o processo terapêutico, num ato talvez inconsciente de misericórdia, ela permite que tudo isso seja limpo e purificado num efeito colateral maravilhoso de luz, de libertação, de liberdade. Mas ainda temos um ponto importante. Precisamos verificar com carinho outros agregados nesse arquivo, que muitos profissionais, ou muitos espiritistas, ou muitos sensitivos acabam, não por má vontade ou má fé, mas por falta de conhecimento e informação, esquecendo que funciona. Já falamos que um objeto pode ser algo a ser liberado em função do apego que aqui tem. Um título, um colar, uma questão de honra, o sangue, o sêmen, a menstruação, essas coisas precisam ser olhadas com carinho. Uma faca que foi objeto da morte, um animal de estimação, seja ele qual for. Nesse cenário em especial, precisamos levantar um ponto importante, pois a construção, o preparo, a manipulação do veneno que foi utilizado na morte, na vingança do desafeto, foi elaborado com elementais da natureza. Portanto, esses elementais da natureza, dentro do aspecto do resgate, dentro do aspecto da limpeza, fazendo uso do resgate psicoenergético consciencial, abrange a libertação desses elementais que estão presos energeticamente dentro do universo particular daquela pessoa que faleceu em função da ingestão daquele veneno. Então, no caso, vai-se avaliar quantas ervas foram utilizadas. Uma erva, 2, 3, 7 ervas. E assim, liberta-se esses elementais para que eles possam voltar ao universo particular da natureza e continuar no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento anímico, no seu tempo e no seu espaço específico. Eis aí a abrangência. Eis aí o ato de misericórdia que a pessoa, ao se permitir realizar um trabalho junto a um profissional competente de terapia de regressão, de terapia de vida passada, de resgate, consegue fazer. Esse alívio, esse conforto, este bem-estar é abrangente em âmbitos grandes e imensos
e até mesmo inimagináveis para a própria pessoa que comparece voluntariamente para realizar uma sessão de terapia alternativa. Reflitam sobre isso, pensem com carinho. Saúde a todos. Um abraço e até mais.